autor da própria história, é ser capaz de liderar a si mesmo antes de liderar o mundo de fora. Pensem sobre isso. Esse módulo é muito interativo. Eu quero que vocês vão exercitando aí durante o módulo. Pensem sobre isso. Essa frase faz sentido para vocês? Pois eu vou explicar um pouquinho sobre o que quer dizer essa frase, que é muito forte. Milionários, muitas vezes, são mendigos emocionais. Grandes empresários podem administrar muito bem o seu negócio com brilhantismo e nem sempre eles administram muito bem a sua psique, os bastidores da sua mente. Grandes corporações, líderes de grandes corporações podem gerenciá-las muito bem, mas talvez não gerenciem as suas próprias mentes. Não importa se a pessoa tem pouco estudo ou se é um acadêmico de muita escolaridade. Muitas vezes ele conquistou o mundo de fora, mas não lidera a si mesmo. Não consegue ser líder de si. Remói mágoas, não sabe lidar com perdas e frustrações, se culpa demais, é severo demais consigo mesmo. Enfim, não consegue liderar a si mesmo, apesar de liderar os seus negócios com maestria. Então, é isso que nós vamos aprender aqui nesse módulo. Pode passar, por favor, William, o próximo slide. Olha, por ser de extrema importância, nós vamos reforçar aqui os fenômenos inconscientes que atuam nos bastidores da nossa mente. Foi passado no primeiro módulo, mas isso é muito importante que vocês entendam. Antes de passar para os fenômenos inconscientes, muito embora não esteja aqui no slide, é muito importante lembrar também do fenômeno RAM. O que é o fenômeno RAM? É o registro automático da memória. O nosso cérebro, ele registra todas as informações e estímulos que nós recebemos, quer sejam bons ou ruins. E, diferentemente do que acontece com os computadores, não dá para apagar. O registro automático da memória, ele registra tudo, todos os seus estímulos, tudo aquilo que você vê, escuta, alguns de forma suave, outros de forma traumática, mas o registro automático da memória faz isso. Ele não tem como a gente apagar, a não ser que, como o próprio Dr. Augusto fala, né, ele é médico, a não ser que seja um caso de perda realmente da memória, alguma doença, mas assim, normalmente uma pessoa normal não apaga o registro. Eu quero esquecer isso. Você não esquece o registro, ele está lá. Só que é possível nós reeditarmos os registros ruins. Então é importante lembrar que existe esse fenômeno que não é possível apagar aquilo que está na nossa memória, mas é possível reeditar. Então, vamos falar mais sobre os fenômenos inconscientes, os copilotos do eu. O eu representa praticamente a nossa capacidade de escolha. É como se ele fosse o piloto, se nós pensarmos aí numa aeronave. Mas, dentro ali dos bastidores da nossa mente, existem os copilotos. São esses fenômenos que atuam e podem prejudicar a atuação do eu. Quais são eles? O gatilho da memória, que eu vou explicar para vocês. O gatilho da memória é o fenômeno que faz a associação imediata de uma informação, por exemplo, uma imagem, um som, alguma lembrança. Então, se eu falar, é como se fosse uma campainha, um disparo, assim. Eu falo, gato, disparou e em fração de segundos você imagina um gato. Então, o gatilho da memória, ele faz é o fenômeno que faz associação imediata com alguma lembrança. E ele é disparado através dos sentidos, imagem, som, né? Todos os 5 sentidos fazem o gatilho da memória disparar. E isso acontece inúmeras vezes durante o dia. As janelas da memória.
A janela da memória é onde está o registro de determinado momento de sua vida, onde se arquiva os registros de tudo que nós vivemos. E esses registros eles podem ser bons ou ruins, ou neutros. O mesmo exemplo do gato, né? Se eu disse que é gato, mesmo que você não queira, o gatilho vai lá e acessa as suas janelas. Então, vamos dizer assim, que para a maioria das pessoas, o gato é um felino inofensivo, e ela lá acessa as janelas que fazem menção ao gato, que podem ser aí janelas neutras. Ou, de repente, se a pessoa é uma apaixonada pelos felinos e tem experiências maravilhosas com eles, pode ser que acesse ali as janelas light, pode ser não, vai acessar as janelas light, janelas memórias saudáveis. Mas se de repente uma pessoa tiver uma experiência muito traumática com o gato, um trauma de infância, que ela foi toda arranhada, e ela carregou aquilo, ela vai acessar as janelas ruins. Então, uma mesma pessoa com o mesmo pessoas distintas com o mesmo estímulo podem acessar janelas distintas da memória. E o que são? A janela killer, relembrando, são as janelas dos traumas, dos medos, das fobias. Os arquivos que estão ali em nossa mente e que são arquivos prejudiciais, os arquivos de trauma. As janelas light, ai, como eu amo essas janelas. As janelas light são todos os momentos bons, são as janelas cheias de memórias saudáveis, alegria, otimismo, e as janelas neutras, que não trazem grande conteúdo emocional. Coisas do dia a dia corriqueiras que não têm muita carga emocional. Depois nós temos a âncora da memória. Por exemplo, quando uma janela killer é aberta, a âncora se fixa sobre essa janela, gerando um volume de tensão tão alto que você só enxerga aquele momento ruim. Então, ela bloqueia o acesso a outras inúmeras janelas e faz com que você fique prisioneiro de si mesmo. É como uma âncora mesmo do navio. Só que a âncora ela para nesse trauma e daí, como no navio, né, ela segura ali naquele trauma e o processo de leitura de determinada região do trauma, ela fica ali, está lendo, ancora naquela janela killer. E o que é o autofluxo? Então, o autofluxo, relembrando, é o nosso veículo interno, que nos leva para as diversas janelas, né? Mas quando uma janela killer é aberta e a âncora fixa nessa janela killer, o que acontece? O autofluxo fica lendo e relendo aquele trauma, aquela janela killer, e fica prisioneiro, e a pessoa não é capaz de agir com serenidade, não é capaz de tomar decisões racionais e lógicas. Então, por isso que muitas vezes a gente diz, eu não sei, eu não consigo parar de pensar sobre isso, sobre esse trauma, isso invadiu o meu pensamento, minha mente, e eu não saio disso. Por quê? Porque o autofluxo, né, tá ali, lendo e relendo uma janela killer, que está com âncora ali, está ancorado uma âncora na janela killer, né, e você não consegue ir para as outras janelas da memória, você não consegue acessar os seus arquivos saudáveis. Então, por isso que é importante demais entender que existem esses copilotos que, se o eu, né, que é a nossa capacidade de escolha, ele não for gestor de sua história, se não for um eu que sabe as técnicas de gestão da emoção, ele, diante de estímulos estressantes e de traumas, ele não consegue sair daquele problema, né? Por isso que existem tantos transtornos, ansiedade, depressão e tantos outros, porque ele está ali, os copilotos estão agindo, estão sabotando o erro. Então, é muito importante relembrar isso para a gente poder seguir com os demais slides e os treinamentos. Pode passar para o outro, William, por favor. Isso é muito importante, ó.
Como não ser vítima do que fizeram de você? O nosso eu pode intervir no processo de construção de pensamentos e comportamentos e se tornar autor da própria história. Mas basta ter a intenção? Não, não basta ter a intenção. É necessário uma agenda de mudança consciente do eu. Caso contrário, não é possível construir janelas light para expandir o território psíquico, né, e financiar o raciocínio lógico. Então, o que é necessário? Você está vendo que nós estamos falando aqui todo momento de treinamento do eu. Que existem copilotos que querem sabotar o eu. É necessário treinamento, passo a passo, que vocês estão aprendendo e que o processo vai se tornando cada vez mais natural conforme o aprendizado. Então, a mudança exige uma ação planejada, ok? Um treinamento. Guardem muito isso, porque é o que faz toda a diferença. Pode passar para o próximo slide, William, por favor. Eu acho que isso está carregando, né? Então, é justamente isso. A intencionalidade não muda a personalidade. É como nós falamos, sabe aquela coisa corriqueira de vou começar o regime na segunda-feira, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. São janelas solitárias. A gente pode ter a intenção, mas não teve uma ação planejada de mudança. Então, só essa intenção de mudar não é eficiente para que se estabeleça uma mudança. Né? Como estamos falando, mandurinha só não faz verão. Assim como uma janela solitária, né? A intenção, sabe? Mesmo que ela seja light, ela está ali sozinha. Então, uma janela solitária não transforma o comportamento. Por isso é preciso treinar. Pode passar, William, por favor. Isso, né? Já é o finalzinho, né? Então, pode passar para o próximo slide. Olha, aqui, então, nós aprendemos que o eu pode intervir diante de um estímulo estressante. A primeira atuação aqui, o eu tem 5 segundos para interferir na redução do impacto emocional ao abrir a janela na mente, usando a arte da dúvida e da crítica. Mas, nessa parte aqui, eu gostaria de convidar a psicóloga da equipe, a Nayara, a Helena, para falar sobre a técnica do silêncio proativo. Nayara, por favor. Estão me vendo bem? Estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Só para eu começar? Tá tudo bem aí? Tá conseguindo me ouvir, Bianca? Sim, sim. Tudo. Tá, então tá. Então, só para eu... Vocês... Isso, peraí. Deixa eu ver. Agora, perfeito. Pronto, agora eu não me perco mais. Gente, é muitas informações, né? Eu entendo que são várias informações, mas é importante que você, é o que a Bianca está falando, além de toda a teoria da inteligência multifocal, né, das ferramentas de gestão da emoção, a gente fale um pouquinho de como vai ajudar cada ferramenta. Essa ferramenta do silêncio proativo, ela é muito linda e é fácil de vocês entenderem lembrando de uma história de Jesus. E aqui eu não estou para pregar, né? Aqui não é uma intenção religiosa, pelo contrário, é só uma história que muitos de nós conhecemos e eu quero te exemplificar a ferramenta do silêncio proativo com ela. Quem lembra da história da parábola da mulher, né, adúltera, que estava sendo julgada por todos ali, né, que estavam ali ao redor de Jesus, e todos questionavam Jesus. Jesus, o que devemos fazer com essa mulher? O que devemos fazer com essa mulher? Ela pecou, ela errou.
E nas nossas leis devemos apedrejá-la. E aí, imagina naquela situação, eu quero que vocês se coloquem no lugar do outro, que isso é também uma das ferramentas de gestão da emoção. Naquela situação, naquele dia, né, devia estar um tumulto muito grande, todos em volta da mulher, apedrejem, apedrejem. E aquela mulher assustada, muito barulho, né? E pensar como será que cada um de nós reagiríamos. Porque pensa na situação de Jesus ali. Se ele falasse qualquer coisa errada, ela seria apedrejada, ou pior, os dois poderiam ser apedrejados. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: qual é a primeira resposta que a gente deve dar quando uma pessoa faz uma pergunta para a gente não sabe o que responder? Qual que é a primeira resposta que nós devemos dar quando alguém fala alguma coisa que nos ofende? Qual que é a primeira resposta que nós devemos dar para não entrarmos no bateu, levou? Então, antes, né, de qualquer resposta, a gente sempre deve lembrar dessa história, né? Que o que aconteceu? Jesus, naquele barulho, naquela multidão de pessoas, ele fechou os olhos, ele ajoelhou e começou a escrever na areia. E as pessoas, o barulho não passava, né? Então, às vezes a gente fala assim: mas eu agi por impulsividade, estava tão tumultuado, eu não pensei. E aí você deixa o externo pegar e atrapalhar a sua mente. Muitas vezes nós deixamos o externo, às vezes até, eu deveria ter falado uma coisa, mas não falei por vergonha, ou eu deveria ter tido uma atitude, mas eu acabei não tendo, e aí gera aquele arrependimento. E o que ajuda a gente a não ter esse arrependimento depois do que a gente falou ou do que a gente não falou? É exatamente a primeira resposta que Jesus deu. E a primeira resposta que nós devemos dar diante de qualquer estímulo estressante é o silêncio. O silêncio, não o silêncio passivo, onde você simplesmente absorve todo quanto é tipo de conteúdo e deixa a sua mente como esgoto a céu aberto. É um silêncio proativo, que mostra que ele está em ação, que você silencia por fora, mas faz perguntas para o seu eu de maneira inteligente, onde você coloca no controle da situação, nada externo te abala. Olha o exemplo. Naquele tumulto, ele não deixou a paz dele sair do centro. Ele sabia que a paz dele valia ouro. E depois, sim, que ele se silenciou, que ele veio com a resposta, que todos nós conhecemos, quem conhece a parábola, né? Aquele que nunca tiver erros ou falhas, que atire a primeira pedra. Então, muito antes da resposta sábia que ele deu, a primeira resposta que nós devemos dar é o silêncio. E é isso que eu venho convidar vocês para essa reflexão. É claro que, às vezes, o silêncio de alguns instantes, de alguns minutos, não vai bastar, porque somos aprendizes, somos ainda aprendizes da gestão da emoção. Mas podemos falar assim: olha, neste momento não é melhor que a gente converse. Eu vou falar coisas que te magoam, eu vou falar palavras que te ferem. Então, nesse primeiro momento, eu prefiro ir para o meu quarto, ou fazer uma caminhada, ir olhar lá fora, contemplar o belo, me silenciar, tomar um banho, né? E falar assim: contar até 10. Às vezes não funciona. Às vezes compensa você se retirar, né? Às vezes, ali Jesus conseguiu se retirar do lugar estando ali, né? Se você não tem ainda essa gestão da emoção, se retire mesmo do local, espere tranquilidade, a tranquilidade chegar. Quantas vezes eu já vi casais de relacionamento, só para finalizar isso, falando assim: nossa, Nayara, eu aprendi o silêncio proativo.
já ia ser grosseiro com a minha esposa ou com o meu esposo, no meio de todas as pessoas. E aí eu pratiquei o silêncio proativo, cheguei em casa e falei para minha esposa assim: nossa, eu guardei alguma coisa para falar com você, né? Que eu fiquei chateado, já não cabe mais, né? Já passou. Então é muito bom a questão do silêncio, mas é um silêncio. Você pode falar de outra maneira. Olha, isso me chateou, mas com muito mais calma, com muito mais delicadeza, com muito mais sabedoria, né? Com muito mais elegância, assim como Jesus fez. Então essa ferramenta da gestão da emoção é uma das que eu mais amo, né? Eu falo para a Bianca sempre, eu falei: Bianca, essa eu quero falar porque ela comove, né? Sempre, né? E antes da gente estar nervoso, ela é muito importante. Se a gente está ansioso, silencia, busca o seu eu dentro de você para depois você gerir melhor suas emoções e começar a falar. Então, tá? Todos entenderam a gestão, o silêncio proativo? Mostram aí com joinha só para eu direcionar para a Bianca. Maravilha. Muito bom, muito bom. Então tá, muito obrigada, Bianca. Você continua aí. Muito obrigada por esse espaço. Obrigada, Nayara, pela sua brilhante participação. Realmente, essa técnica do silêncio proativo é uma técnica brilhante e já é uma que a gente já pode começar a praticar durante a semana e que traz bastante diferença na nossa vida. E agora, pode passar para o próximo slide, William, por favor? Nós vamos falar de uma técnica que eu usei muito, ainda uso, que é a técnica do DCD. Essa técnica é de extrema importância para reeditar as janelas traumáticas. E quando que essa técnica é aplicada? Durante o foco de tensão, naquele momento punk mesmo, né? Aquele momento difícil, aquele momento que você está ali com os nervos à flor da pele, que você está na tensão, que aí é onde a âncora pode fixar lugar ali na janela killer e o autofluxo fica lendo e relendo. Então, você tem que atuar ali. Então, no foco de tensão. Aí, o seu eu, ele pode atuar. O que ele vai fazer? Quando você está no foco de tensão e é ancorado ali uma janela killer, os pensamentos perturbadores, eles começam a surgir. Eles começam a surgir. Então, aquele primeiro estímulo estressante, o medo inicial, a fobia inicial, começa a gerar diversos pensamentos perturbadores. Você tem que duvidar dos pensamentos perturbadores. Olha que interessante, duvidar é o princípio da sabedoria na filosofia. Então, duvide desses pensamentos perturbadores. Eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu sei que é muito alta, algo em torno de 95% dos nossos pensamentos não se concretizam. Para a gente prestar atenção de que os nossos medos muitas vezes são irracionais, as nossas ideias são virtuais, elas não se concretizam 95% das vezes. Então, se os pensamentos foram perturbadores ali, você duvida de tais pensamentos. Depois você critica os pensamentos perturbadores, lembrando que o criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E depois você vai determinar que esses pensamentos não vão te dominar, que você é o autor da sua história, que você vai ficar sereno e vai conseguir ali tomar a decisão correta. Então, você está no foco de tensão, você duvida, você critica e você determina. E determinar é o quê? É o princípio da sabedoria nos recursos humanos. Eu gostaria de pedir para o William liberar o microfone dos demais membros da equipe, da Mônica, do Carlos, da Nayara, porque eu gosto de fazer essa interação, fica dinâmico, e para a gente conversar aqui um pouquinho. Olá a todos, Nayara, está me ouvindo? Perfeitamente. A Mônica está aí? Estou aqui, Bianca.
Mônica, que tão brilhantemente apresentou o primeiro módulo, juíza de direito, membro da equipe. Obrigada. Carlos, doutor Carlos, também. Boa noite, estou aqui também, Bianca. Boa noite, Carlos. Que alegria. O Carlos tão sempre sereno, pontual, tendo suas colocações. A mulherada do grupo fala mais, né? E o Carlos ali passa toda a serenidade dele, muito bom. Usando o silêncio proativo primeiro, para depois falar. Muito bom, Carlos! Adorei, isso mesmo. Os homens têm mais facilidade nesse aspecto, né? Mas as mulheres têm que treinar mais. Então, queridos colegas, eu vou perguntar primeiro para o Carlos, então. Carlos, então quando a gente fala de duvidar, né, que o DCD, duvidar, criticar, determinar, quando a gente fala de duvidar, é para duvidar de você? É para duvidar do seu pensamento, daquilo que está vindo, porque a mente mente para nós. Nem sempre aquilo que está vindo é real. Então, você tem que colocar a arte da dúvida. Esse é o princípio, então, da sabedoria na filosofia. Duvide daquilo que veio. Não dê força para aquilo. Gere a dúvida. A partir de gerar a dúvida, você vai vir para a segunda etapa, que é o criticar. Muito obrigada, isso mesmo. Então, agora eu vou perguntar para a Mônica. Doutora Mônica. Mônica, é para duvidar dos outros? Não, a gente vai duvidar sempre daquele pensamento que está nos perturbando. Então, será que é isso mesmo? Será que quando alguém fala alguma coisa de mim, será que aquilo é mesmo? Eu vou duvidar desses pensamentos, para eu não deixar com que ele se cristalize na minha mente. Então, eu vou duvidar, vou pensar se é aquilo mesmo, e já, naquele momento, já duvido do pensamento que está me perturbando. Ótimo. E agora eu vou perguntar para a Nayara. Nayara, então é para duvidar do quê? Reforçando. É duvidar realmente dos seus pensamentos perturbadores, criticar os seus pensamentos perturbadores, né? As pessoas falam assim, o DCD, o duvidar, criticar. Sempre fica essa dúvida, né? Eu duvido de quem? Eu duvido de mim ou duvido dos meus pensamentos? É duvida dos seus pensamentos que são realmente a mente mente. Escrevam essa frase, tá? Sempre o Dr. Augusto Cury gosta muito dessa frase, a mente mente, tá? Todos os dias a gente brinca, né? Você acorda com um plano infalível, assim, como eu vou me autodestruir? E aí você, todos os dias, é uma das ferramentas que eu também uso diariamente, né? Eu duvido dos meus pensamentos. Falo assim, eu comecei uma dieta, essa é mais uma que eu vou parar no meio. Eu comecei um curso e eu não vou conseguir chegar. Eu tô com medo, eu tenho medo de lugares fechados, eu não vou conseguir sair, parar de sentir medo de lugares fechados, ou medo de andar de avião, ou medo de falar em público. O DCD é para esses momentos. Então, você duvida dos pensamentos perturbadores, critica esses pensamentos e determina que você não vai ser vítima dos seus próprios pensamentos, que quem está ali no controle, quem manda é você, não só as emoções. Porque as emoções, sem a gestão do eu, sabe quantos anos a emoção tem sem a gestão do eu, Bianca? Você lembra disso do Dr. Augusto Cury falando, para você dar continuidade? Quantos anos tem as emoções? Ela tem 5 anos de idade. Sim, elas... sim, agora eu me lembrei, sim. Me lembrei, sim. Mas não exatamente dessa fala do Dr. Augusto Cury. Se você quiser, pode continuar e terminar. Ela é muito importante, só até para, então, a gente não esquecer disso, porque não esquecer as emoções, sem a gestão do eu, ela tem 5 anos. Né? Porque as emoções, elas não têm um eu consciente. Então, é um eu maduro. Então, se você não cuida das suas emoções, é como se deixasse uma criança num parquinho sem atenção. É como você deixar uma pessoa que gosta de gastar muito com um cartão de crédito sem limites. Então, é a mesma coisa. Então, você tem que sempre ter um eu gestor.
né? Na hora de você, numa situação de desafio, numa situação onde você está com medo, uma situação onde você se sente impotente, onde você não sabe como lidar com aquelas sensações, com aquelas emoções, você tem que duvidar desses pensamentos, né? Você está começando a ter sudorese porque você vai falar em público. Não, eu treinei para falar, eu estou capacitado, né? Eu critico esses pensamentos que eu não vou dar conta. Ai, as pessoas estão todas me olhando, eu critico, eu falo assim, não, eu sei o que eu tenho para entregar. Tá tudo bem, vai acalmando seus pensamentos. Então, é duvidar dos pensamentos, criticar os pensamentos perturbadores e determinar que você não vai ser realmente vítima, né, refém desta situação. Isso é muito importante. Eu acho que fica muito mais esclarecido. E lembrando sempre, toda vez que a gente deixa, né, que a gente acaba sendo vítima de nós mesmos, é que a gente deixou a emoção imperar, que a gente deixou a emoção, aos 5 anos de idade dominar sobre nós. E a gente tem que lembrar que precisamos de ter um eu maduro. Claro que não 100% do tempo, mas, né, a maior parte do tempo para a gente conseguir ter esse autocontrole. Ótimo. William, passa rapidamente o próximo slide, porque o meu exemplo eu vou deixar para colocar depois, junto com o meu depoimento, né, para a gente conseguir cumprir o tempo. Por gentileza, o próximo, mas só para a gente reforçar aqui, que é importante, então, praticar o DCB. Caso contrário, o quê? Os pensamentos roubarão a espontaneidade, a capacidade de operação, a energia vital, nos escravizando dentro de nós mesmos, ok? Tudo isso, então, já foi falado. E agora, eu peço que também tem muito a ver com essa técnica, esse vídeo do Dr. Augusto Cury, que é maravilhoso, para a gente colocar o vídeo e depois seguir com o módulo. Esse vídeo é lindo, né, pessoal? Esse vídeo fala muito da técnica do DCB, que pode ser aplicado para qualquer trauma, para pensamentos suicidas, para ansiedade. E a propriedade com qual o Dr. Augusto fala a técnica, né? É ele que desenvolveu a teoria da inteligência multifocal, que é estudada em universidades e lida por milhões e milhões de pessoas. Depois desse vídeo, o que eu posso fazer? Posso compartilhar aqui um pouco da minha história. Como eu disse aqui, no início, né, aquela frase do Dr. Augusto, ser líder de você, de si mesmo, é ser líder aqui dentro também. Não só do mundo afora. E o que aconteceu comigo é o seguinte, eu tinha uma vida exemplar, ótimas notas, aluna nota 10 desde pequena, me formei advogada, sou advogada há 21 anos, uma família linda, um marido que gosta de mim, filhos saudáveis e lindos. E eu entrei numa ansiedade extrema que me levou a uma depressão. E as pessoas, na época, eu encobria isso, porque eu tinha que ser forte o tempo inteiro. Eu era a Bianca que não podia errar, a Bianca que tinha que estar bem o tempo inteiro, uma fortaleza, perfeccionista, severa comigo mesma, muito crítica de mim mesma. E foi justo na época que meu sogro adoeceu e eu não queria perturbar as demais pessoas e achei que aquilo era transitório. E eu fui entrando num processo ali muito complicado de não conseguir dormir, de ter uma crise de ansiedade tão profunda que eu tive inúmeros sintomas psicossomáticos. Agitação, taquicardia, tinha perda de apetite, falta de concentração. E isso me levou a ter uma insônia terrível. Eu fiquei 3 meses sem dormir. Até que então, né, eu estava tão fora de mim que procuramos ajuda médica e entramos ali com remédios tarja preta,
que é óbvio que muitas vezes a gente precisa, sim, de médicos e psicólogos. A gestão da emoção não exclui isso. E naquele momento, os remédios, eles me davam um efeito rebote. Ao invés, no meu caso, tá? Ao invés de me acalmarem, eu me agitava ainda mais, eu não conseguia dormir. Aquilo foi fazendo com que eu não conseguisse mais trabalhar, fui deixando de lado tudo o que eu gostava de fazer. E eu me emociono, mas não porque eu leio aquela janela killer, é por tudo que veio depois. As janelas light que eu construí. E naquele momento, eu me culpava por não conseguir dar atenção para os meus filhos. Olha a culpa aí. A culpa é uma coisa muito grande, muito forte para uma pessoa. E a gente tem que saber se perdoar. Saber que a gente também erra. Procurar ajuda quando é necessário. E olha só, eu tinha uma brilhante carreira como advogada, tudo isso que eu falei, e não estava liderando aqui. Eu estava deixando os copilotos agirem. Foi isso que aconteceu comigo. E, para vocês terem uma ideia, eu tive tantos traumas, eu caía com efeitos de remédio, tremia, caí da escada. Enfim, eu passei mesmo por uma situação de ansiedade extrema, devido à minha cobrança própria, minha autocobrança, minha autopunição, que isso me levou a uma depressão profunda. E quem passa pela depressão profunda, como eu passei, sabe que os pensamentos perturbadores ficam ali o tempo inteiro na sua mente. Você não tem perspectiva, e você não sabe o que está acontecendo. E eu, que tinha estudado tanto, não sabia o que estava acontecendo comigo. E nem as pessoas que me amavam. O que está acontecendo com a Bianca? A Bianca era extrovertida, a Bianca sempre fez tudo. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a Bianca? E eu não sabia. Até que, depois, né, de muito tempo assim, nessa situação, eu comecei a verificar que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo para conseguir atuar na causa. E tentei de tudo, não dava nada certo. Daí o meu marido, na época, me apresentou um livro do Dr. Augusto Cury, Ansiedade. Eu li o livro, eu já estava começando a melhorar, a largar os remédios, deixar os remédios. E ali eu comecei uma introdução no entendimento da teoria da inteligência multifocal. E aí eu comecei a entender o porquê eu estava assim, porque os copilotos estavam agindo. Então, que eu não tinha que me sentir culpada, mas eu tinha que, sim, trabalhar o meu eu para ser gestor da minha história. E eu me tornei, depois de tudo isso, uma escritora, depois dessa transformação. E como escritora, eu escrevo ali, eu coloco no livro, no papel, aquilo que eu quero, as minhas escolhas. Eu escrevo os capítulos que eu quero. E eu, então, através da gestão da emoção, aprendi a escrever os capítulos da minha vida, me tornar autora da minha história, fazer poesia no caos. E me tornei uma poetisa da vida e uma poetisa também. Adoro escrever poemas sobre coisas lindas da natureza, de Deus, do Criador. Tudo isso veio depois da gestão da emoção. Eu ainda estou como advogada, mas esse despertar que eu tive para dividir a minha história, contei isso no meu primeiro livro, que se chama Criando Janelas Light, porque eu criei uma plataforma de janelas light para saída daquelas janelas killer que estavam ancoradas em alto fluxo, lendo e relendo. E estou aqui hoje. Vocês já imaginaram, eu estou aqui hoje ministrando o treinamento realizado pelo próprio Dr. Augusto Cury, com essa equipe maravilhosa.
E eu, naquela ocasião, há 6 anos atrás, me senti totalmente sem perspectiva de melhora, até eu começar a entender o que estava funcionando aqui. Confundir com religião, confundir com uma série de coisas, e não vamos entrar nesse mérito, porque a fé ajuda muito, eu acredito muito em Deus, mas a minha mente estava toda bagunçada, eu estava deixando os copilotos dominarem a minha nave mental, e agora não, agora quem manda aqui é o meu eu sou autora da minha história. E é isso que eu queria dividir com vocês. E dizer assim, rapidamente, que eu não contei da insônia que eu tive, eu usei muito a técnica do DCD para insônia. Ali era um foco de tensão, tá? Não significa que vocês vão usar o DCD na hora de dormir. No meu caso, a hora que eu ia me deitar, aquilo era um martírio, porque eu não conseguia dormir e começava a reviver todo aquele trauma da não concentração, de uma noite mal dormida, de não conseguir cuidar dos meus filhos, da conta do trabalho. E daí eu aplicava a técnica do DCD, eu duvidava desses pensamentos, eu criticava, determinava, eu vou ter uma noite de sono tranquila, eu vou ter uma noite de sono reparador. Escrevi até um poema sobre o sono, hoje meu sono é tranquilo, eu não preciso de remédio, eu não tomo remédio, né? E eu me emociono, e tudo bem, porque são emoções de janelas light. Hoje eu vou para inúmeras janelas light. Eu peço até licença para mostrar, porque essa daqui é a minha ideia, tá? Aqui está no meu livro, olha, as janelas light, aqui eu falo que as minhas têm flores, são brancas, têm corações, porque eu criei uma plataforma de janelas light e eu fiquei apaixonada da teoria da inteligência multifocal, porque ela realmente é maravilhosa. E ela realmente é uma teoria assim, que tem que ficar para a história, que eu acho que nem Freud, ninguém tem uma teoria como essa, que deve ser estudada em todos os lugares, levada para as escolas, porque realmente faz toda a diferença para as nossas vidas. Então, muito obrigada pela atenção e é com muito carinho que eu divido isso. Porque eu fui transformada e você também pode. Qualquer que seja o seu trauma, essa é a minha história. A sua pode ser outra, mas você também pode, através das técnicas de gestão da emoção, mudar a sua história. E agora eu gostaria de propor uma dinâmica. No começo do módulo, o William falou assim, pegue uma caneta e uma folha e vocês podem treinar durante a semana. Depois desse processo, ele se torna natural. Mas no começo, até para vocês entenderem mais, porque como eu gosto de repetir, essa técnica do DCD é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um outro exemplo, e vamos fazer aqui com uma folha de papel em branco e uma caneta, ok? Daí, eu já até deixei separadinho aqui. Você pega aí na sua casa, pode fazer junto comigo, e depois vocês podem fazer mais vezes. Você pega e divide essa folha em 4 partes. Rasga o papel em 4 partes, ok? E dá licença um pouquinho. Daí, nós vamos fazer uma dinâmica que se chama dinâmica da pedra-montanha. Para vocês entenderem que o medo inicial, a gente pode comparar uma pedrinha, pode virar uma montanha, por causa dos pensamentos perturbadores que surgem a partir desse medo inicial. Dinâmica da pedra e montanha. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. No primeiro papelzinho, vocês escrevam o medo de vocês aí. Vocês não precisam mostrar, tá? É para vocês treinarem para vocês mesmos. Eu vou dar um exemplo, que não é o meu medo, tá? Mas assim, um exemplo que a gente gosta muito de mostrar. Então, que é o medo do quê? O medo de viajar de avião. Então, aqui no meu papelzinho eu vou colocar medo de viajar de avião, ok? Aí você coloca o seu medo. Medo inicial. Aí você faz uma bolinha.
Você faz uma bolinha desse medo, ok? Daí, no segundo papelzinho, você coloca um pensamento perturbador que surge decorrente desse medo inicial. Então, vamos dizer aqui que, por eu ter medo de avião, eu tenho medo de não chegar no meu destino. Aí você coloca o seu medo aí, por exemplo, você tem medo de falar em público. Aí no segundo papelzinho você fala assim, tenho medo de dar branco. Isso é um exemplo, você vai fazendo aí com o seu. Medo de não chegar ao meu destino. Ok? Daí você pega o papelzinho e amassa aqui junto. Vocês estão vendo, ó, começa a aumentar. Entendeu? Daí, o terceiro papelzinho. Vocês fazem o quê? Vocês vão colocar outro pensamento perturbador, porque o primeiro medo inicial está gerando pensamento perturbador. Aqui, por exemplo, eu vou seguir pensando que eu tenho medo de passar mal no avião. Medo de passar mal no avião. Ok? Daí eu pego os papéis que já estão aqui e amasso. A bolinha vai aumentando. Daí, quarto papelzinho. Medo do avião cair. Ok? E aí, eu faço... Oi? Acho que é alguma interferência. Daí eu faço, mas aumento aqui a bolinha com o medo. E isso, quando a gente tem janelas killer que vão lendo e relendo esse medo, isso aqui vai aumentando. Então, isso aqui é um exemplo. O que acontece? A pedrinha, a bolinha inicial, vai virando uma montanha, vai virando uma bola de neve. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que atuar nos pensamentos perturbadores. O seu eu tem que usar a técnica do BCD. Então, o que eu tinha medo? Tinha medo do avião cair. Daí eu vou atuar aqui. Eu duvido desse pensamento. O avião é o meio de transporte mais seguro que existe. Imagina, olha os índices. É muito mais seguro que carro, que moto. Nós somos humanos e a vida é um contrato de risco. O avião é muito seguro. Não tem por que eu ter medo do avião cair. É uma hipótese muito improvável de acontecer. Não tem por que eu tenho medo de cair. Então, você está confrontando, eu critico esse medo, eu determino que o avião vai andar direitinho, vai cair, entendeu? Então, aí você vai praticando desse aí. Daí, você estava com medo ali do quê? De passar mal no avião, sabe? De ter que usar o banheiro, aquela coisa toda. Daí, não, eu duvido desses pensamentos, eu critico esses pensamentos. O avião, tem pessoal treinado, tem remédio, eles sabem lidar com essas situações, só tomar um remedinho se passar mal, e o pessoal da equipe é toda treinada, o pessoal de bordo, duvida, critica, determina que eu não vou passar mal, primeiramente. E se eu passar, tudo bem, porque é só pedir um remedinho, é só pedir uma assistência que o avião tem. Então, você vai o quê? Você vai tirando aquela bola, você vai diminuindo aquela bola, você vai confrontando cada pensamento perturbador. Daí aquele que eu não tenho medo de chegar no destino, de atrasar. A maioria dos aviões chegam no destino certinho, vai chegar. Por que eu tô com esse medo, gente? O avião sai aqui, faz essa rota de voo milhares de vezes por ano. Não tem por que eu ter esse medo, mesmo que atrás eu vou chegar, vai dar tudo certo, e se atrasar eu tenho como justificar, eu vou chegar no meu destino sim. Duvida, critica, determina, e vai ali fazendo a técnica do DCD. E vai sobrar o quê? O medo de viajar de avião. E aí o seu eu já vai estar sereno, já vai estar raciocinando logicamente, e aí você vai ver que aquele medo era infundado. Que eram só pensamentos que estavam ali te dominando a mente, mas que, na verdade, eram pensamentos que não se concretizaram, não iam se concretizar, eram virtuais, estavam ali só sabotando o seu eu. Então,
Essa dinâmica da pedra é uma dinâmica muito legal para vocês praticarem durante a semana, para o próximo módulo, né? Que vamos ter o módulo 3, um módulo maravilhoso. Isso daí depois você não precisa escrever mais no papel, vai ficando natural, mas no começo escreva. Como eu disse, é um passo a passo. Para chegar aqui no entendimento de gestão da emoção que eu tenho hoje, eu estudei bastante, mas desde o começo eu fui vendo melhor. É um passo a passo. Então, pratiquem a técnica do BCD, essa dinâmica da pedra, montanha maravilhosa. Então, vou passar para a terceira técnica aqui nesse módulo, sucintamente, deixa eu ver aqui o horário, para a gente poder já ir para os finalmente, porque a gente quer terminar no prazo, né? No horário. Então, William, por favor, coloque para a gente o próximo slide. Essa técnica já é uma outra técnica, é a técnica da mesa redonda do eu. É uma técnica muito gostosa de praticar, porque diferente do BCD, ela é uma técnica fora dos momentos de tensão. Vamos esperar que o William está sintonizando aqui o slide, né, para passar. Fica mais fácil de visualizar e entender. Então, vamos ver aqui. Técnica da mesa redonda do eu. Então, como é feita essa técnica? É fora do momento de tensão. Ou seja, antes ou depois de atravessarmos o vale do problema. Nesse momento, a gente pode atuar com mais calma. Então, você sabe que tem medo de viajar de avião, mas você não está ali prestes a embarcar no avião. Talvez você esteja planejando uma viagem para o fim do ano, então você já vai trabalhando essa técnica. Fora do foco de tensão, você está calmo, você está relaxado. E aí você vai fazer o quê? O autodiálogo. Essa técnica é uma técnica que você usa perguntas inteligentes, do tipo, onde, por quê, como, quando, vale a pena, esse é o caminho? E nesse momento a gente pode atuar e refletir sobre as nossas relações, relacionamentos, perturbações, projetos e sonhos. E agir silenciosamente. Você com você mesmo. Pode passar o próximo slide? Ele é bem elucidativo nesse sentido. Acho que tinha um antes, será? Ou é o depois, né? É um que tem a mesinha com o eu sentadinho, assim. Isso, aquela lá, da mesinha. Essa ilustração é muito boa, por quê? Por que o Dr. Augusto Cury denominou mesa redonda do eu? Porque ali na mesa redonda, né, que é elucidativo, é como você colocar suas cartas na mesa. É uma reunião ali, numa mesa redonda você fica de frente com as pessoas, com todas as pessoas, só que você vai ficar de frente com você mesmo. E aí você vai exercitar a libertação do pensamento antidialético, que é o pensamento criativo. Você, né, deixa de ser vítima e começa a fazer escolhas corretas. Então, assim, antes ou depois do vale do problema, no momento de tranquilidade, você vai praticando essa técnica. Você tem ali um determinado problema, e você começa a questionar. Muitas vezes, nesses momentos de tranquilidade, vem a lucidez com perguntas e respostas inteligentes que você faz com você mesmo, habitualmente. E ela ajuda a construir janelas light, paralelas das janelas killer. Então, essa mesa redonda do eu é uma técnica muito importante para construir janelas light. E você pode praticar aí sempre que estiver tranquilo. Então, você pode perguntar para você mesma, mas por que será? E
E aí você vai pensando, sabe às vezes aquela pessoa que ficou brava com você e você está com ela no pensamento com raiva, e se você praticar a mesa redonda, na hora que você está com raiva dela, o foco de tensão não vai funcionar. Você não vai ter uma visão clara das coisas, mas se de repente, no momento de tranquilidade, você pode pensar, será que eu falei alguma coisa também? Que muitas vezes a gente não percebe aquilo que nós mesmos fazemos, né? Para o outro. Então, são várias as formas de praticar a mesa redonda do eu, que é uma importante ferramenta de gestão da emoção. Olha, eu vou precisar finalizar o módulo, eu já vou para o próximo slide aqui, né, por conta do nosso tempo, mas fiquem tranquilos, porque vamos ter o terceiro e o quarto módulo, e ainda tem muita coisa para aprender, né? Então, antes de finalizar, com essa palavra aqui para o William, para a Nayara, finalizar, eu quero aquele slide do Dr. Augusto Cury, da frase do Dr. Augusto Cury. Frase não, né? É praticamente um mini texto aqui, que é maravilhoso, eu acho que tem tudo a ver com esse módulo, e por isso que eu quero dividir com vocês. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Augusto Cury. Que delícia a gente poder agradecer pelo milagre da vida. E, antes de finalizar, fazendo um gancho para o módulo 3 do Dr. Carlos, que ele vai falar sobre bullying e preconceito. Ele também vai entrar numa temática muito importante sobre o perdão. Eu quero dividir com vocês um poema de minha autoria que eu escrevi quando eu consegui me perdoar. Você lembra que eu falei que eu me culpava demais? E esse poema saiu do fundo da minha alma, ele foi classificado no concurso nacional e foi ele que abriu a minha vida de escritora poetisa. Por isso que não faz parte do programa, tá? Quero deixar bem claro. Mas eu quis dividir porque eu dividi a minha história. E então, quero dividir esse poema e então vou falar que nós trataremos do perdão, porque é muito importante esse tema. E aqui tem a ilustração, que vocês vão entender conforme eu declamo. Quando consegui me perdoar? Quando consegui me perdoar, senti-me como um pássaro, saindo da gaiola pela primeira vez, incrivelmente livre, imensamente feliz. Quando consegui me perdoar, permiti-me ver novos horizontes, um mundo desafiador, mas igualmente encantador. Quando consegui me perdoar, pude encontrar a paz. Pude afastar a sombra que ofuscava o meu brilho interior. O perdão próprio, né? Aquela culpa que eu carregava. E que eu me perdoei. Então, queridos amigos, no próximo módulo, a sala será aberta às 18h50. Estejam presentes. Eu quero agradecer muito a toda a equipe, ao Instituto Nelson Williams, pela logística, pelo suporte, o William, né, que esteve aqui nos auxiliando o tempo todo. A querida Nayara, que nos deu essa oportunidade, psicóloga fantástica, que eu amo de paixão. A Mônica, que virou minha amiga, e é uma pessoa encantadora. E o Carlos, que é um querido, como eu disse, sereno, não passa calma, uma pessoa fantástica também. E passar, então, a agradecer a todos vocês que nos ouviram, estiveram conosco, e espero que vocês pratiquem aí as ferramentas durante a semana. Obrigada a todos. Oi. Só vale a pena a gente pontuar quais as ferramentas que a gente aprendeu hoje, para todo mundo estudar em casa, então. Vamos passar? Vamos. Silêncio proativo. Nós vamos deixar também no Telegram, viu? O resumo do módulo. Silêncio proativo. DCD, duvidar, criticar e determinar. E mesa redonda do eu. Tá bom? Perfeito. Nayara, quer falar mais alguma coisa?
Não, impecável. Só dar os parabéns eu conheci, né, você em todos os momentos, né, como aluna, agora como palestrante, como multiplicadora, e é isso que faz eu brilhar os meus olhos. E eu quero, né, fazer esse convite que vocês passem pelo caos, né, e escrevam suas poesias da forma como você sentir que deve escrever. A Bianca foi mais literal, né? Ela fez poesia no caos, literalmente, né, escreve livros de poesias. Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e eu peço para que vocês aprendam as ferramentas de gestão da emoção para realmente libertar o eu de vocês, tá bem? Estamos todos aqui empenhados, dedicados, né, num programa 100% gratuito para vocês, porque esse é o modo da gente contribuir com tantas coisas que a gente ganhou positivamente com as técnicas de gestão da emoção, né? Tanto eu, quanto a Bianca, quanto o Carlos, que ele vai ter a oportunidade de falar no próximo módulo, né, dessa viradinha de chave que falta, né? Fala assim, o que falta para eu conseguir me libertar? Né? E eu tenho certeza que a chave está em vocês conhecerem as técnicas e aplicar. Né? E lembrar sempre que é igual aprender a dirigir, né? Você não vai amanhã já pilotar um carro com toda excelência. É dia a dia, praticando, tendo disciplina, né? É isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela participação de todos. E chamem, convidem as pessoas para participar. Mandem um link por WhatsApp para todas as pessoas, porque realmente é importantíssimo que todos estejam aqui, tá bem? Muito obrigada por todos, queridos. Obrigada. William, por favor. Maravilha. Obrigado, Bianca. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Estou colocando agora aqui nas mensagens o link do Telegram. Para quem não conseguiu acessar ainda, basta clicar nesse link. Se você já tem baixado no seu celular o Telegram, só clicar e você vai para a página do INW Conecta, onde nós estamos compartilhando esses assuntos, esses programas e tudo mais. Então, basta clicar, né? Como nós dissemos, quem não fez a inscrição ainda, as inscrições ainda continuam abertas para o programa. Convide outras pessoas. Como eu disse lá no início, nós temos uma jornada bastante completa de coisas até novembro do programa INW Conecta. Mês que vem nós temos outras ações, assuntos muito pertinentes, questão do Outubro Rosa, questão de Dia dos Professores, formação de competência socioemocional. A gente vai seguir essa jornada. E aí nesse mês ainda nós vamos falar aí 2 encontros. Temos 2 encontros do programa Você é Insubstituível e para a gente encerrar esse mês do Setembro Amarelo. Então, muito obrigado. Convidem outras pessoas, convidem outros amigos para nos encontrarmos. E última coisa, convidamos vocês para amanhã. Nós temos um encontro muito bonito do INW Conecta, em parceria com a BPW, que é uma outra parceria do Instituto Nelson Williams. Vamos falar sobre violência contra a mulher. Vamos falar sobre a busca por um estranhamento necessário sobre esse tema. Também faz parte desse programa todo do Instituto Nelson Williams. Convidamos vocês. É no mesmo link que vocês se inscreveram para esse encontro. O encontro é amanhã, às 19 horas, aqui pelo Zoom. Teremos 4 participantes especialistas sobre o tema, falando da história, da violência, da psicodinâmica desse processo, que vai acontecer aqui pelo Zoom amanhã, às 19 horas. Todas e todos estão convidados. Obrigado, boa noite, obrigado por esse encontro, obrigado por estarem aqui com a gente e até breve, até amanhã ou até a semana que vem. Até William, todo mundo perguntando se vai ser disponibilizado essas aulas depois, né? A gente já está organizando isso você falou que, se possível, até o final dessa semana, né, William? É isso aí? Isso. O primeiro encontro vai estar disponível ainda essa semana no YouTube. Esse segundo encontro também estará lá no YouTube da página NWADV. Só procurar NWADV no YouTube.
e você vai encontrar o vídeo do primeiro módulo e desse módulo agora, tá? Então, fiquem tranquilos. Obrigado. É isso? Obrigada. Um abraço para todos vocês. Um abraço, gente. Eu tenho um pedido a fazer, antes de darmos o tchau. Tem o Carlos do próximo módulo. Tem um pedido. Fala. No próximo módulo, quem se lembrar, tragam algumas batatas e uma caneta. Não é batata frita, não, nem batata chips, é a batata mesmo. Tragam algumas batatas e uma caneta que nós vamos ter uma dinâmica utilizando essas batatas. Tá bom? E vamos praticar. Tudo que vocês viram aqui, a gente tem que praticar. Se a gente não praticar, não adianta ter as ferramentas e nós não usarmos. Então, vai começar quando? Agora. Começa hoje mesmo. Parabéns, Carlos. Excelente. Um beijo. Até mais. Até a semana que vem. Boa semana.